Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta caminhada tão linda dentro das Escrituras, conhecendo e vendo aquilo que Deus está fazendo na terra, o que Deus está fazendo na história do seu povo, na história de Israel e na humanidade. E nós sabemos que Deus nos fala através da sua palavra nos nossos dias, de uma maneira tão real, de uma maneira tão atual. No programa de hoje, o nosso tema é Saul e a médium. Como o rei Saul pôde procurar alguém que estava totalmente fora dos planos de Deus? Bem, esteja com seu coração bem aberto para entender a vontade de Deus e ouvir a voz do Espírito. O programa Os Gideões já começou. Muito bem. Nós sabemos que Deus nos fala através da sua palavra e Deus nos fala de uma maneira tão maravilhosa. Vemos na história dos reis de Israel, na história do rei Saul, vemos que Saul teve um cuidado muito grande. Ele teve o cuidado de eliminar de Israel todos os feiticeiros, todos os agoureiros, todos aqueles que estavam procurando saber o futuro através de qualquer outro meio que não fosse buscar o Senhor. E nós vemos que buscar o futuro assim, estava totalmente fora dos planos de Deus. O Senhor nos fala na sua palavra que o seu povo não deveria consultar adivinhos, que o seu povo não deveria consultar agoureiros. Então vamos ao que o texto nos diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 28, vai nos contar como o rei Saul caiu nesta armadilha tão grande e por que isto aconteceu com ele. No versículo 3 está escrito: Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Era um momento especial na história de Israel, quando o profeta Samuel já não estava mais na terra. O profeta Samuel já havia morrido, já havia partido para o Senhor e ele era a referência, ele era o que ligava, vamos dizer assim, o rei, o trono aos céus. Samuel trazia a palavra de Deus para o rei Saul. E agora Saul estava em um grande aperto. Saul estava indo para a guerra contra os filisteus, e Saul precisava ter uma direção. E ele então precisava conversar com Samuel, ele precisava saber a palavra de Deus, mas ali não estava mais o profeta. O que ele haveria de fazer? No versículo 4 nós lemos: Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Sabemos que o exército filisteu era um exército muito forte, um exército muito preparado. Eles tinham carros de ferro, eles tinham cavalos, eles tinham as suas espadas, eles estavam paramentados com suas fortes armaduras, o que não acontecia com o povo de Israel. No verso 5 nós lemos: Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. O grande rei Saul, aquele homem forte, aquele general, está agora com medo dos filisteus. Desde o início do seu reinado, podemos dizer há 40 anos atrás, Saul vinha lidando com as guerras contra os filisteus. E Deus havia dado várias vitórias, mas sempre ali estava Samuel, sempre ali estava um sacerdote para se buscar a presença do Senhor, ali estava a arca da aliança. Saul teve medo dos filisteus. Quando ele viu aquele grande acampamento, quando ele contemplou a diferença entre o exército filisteu e o exército de Israel, ele estremeceu, ele teve medo. Davi
já não era mais comandante da sua guarda, do seu exército. Que faria Saul? No versículo 6 lemos: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Urim e Tumim eram duas pedras colocadas no bolso do éfode ou da roupa, de uma roupa especial do sacerdote, do sumo sacerdote. E através dessas pedras, do Urim e do Tumim, se tomava a direção. Alguns dizem, não sabemos até hoje, como exatamente funcionavam o Urim e o Tumim, mas sabemos que um possivelmente era a pedra do sim e outra a pedra do não. Quem sabe uma pedra preta, outra branca, e alguns dizem que quando Deus dizia sim, que a pedra brilhava. Não sabemos exatamente como funcionava, mas sabemos que Deus respondia. Deus respondia através do Urim, do Tumim. Deus respondia através de sonhos, ou então Deus falava através dos seus profetas. Mas Saul não teve a resposta do Senhor. Podemos imaginá-lo clamando, pedindo a Deus, mas sem resposta. Então no verso 7 está escrito: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul agora vai fazer algo que ele mesmo abominou. Saul vai fazer algo que ele mesmo foi contra, ele mesmo buscou destruir em Israel. A palavra de Deus não nos dá detalhes por que não consultar os mortos, mas o Senhor diz de uma maneira taxativa e enfática: não consultareis os mortos em favor dos vivos. Não, e pronto. Porque o que acontece nesse meio de campo aí, quando se vai consultar os mortos, quem vem são demônios. Quem vem são espíritos malignos e trazem confusão. E foi isto que aconteceu com Saul. No versículo 8 lemos: Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Ele se disfarçou, é claro, porque ele seria reconhecido como rei, e como rei ele havia tirado de Israel, ele havia matado os necromantes de toda a nação. No verso 8 lemos: respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos, porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares? Aquela mulher sabia que era proibido, ela não estaria disposta a fazer isto. Mas Saul lhe diz, no versículo 11, então lhe disse a mulher: quem farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Saul, ele não teve jeito, ele se expôs e disse: olha, não vai acontecer nada com você. Sou eu que estou te ordenando. E pediu que viesse Samuel. Samuel, ou seja, todo o povo de Deus, quando morre, está na presença do Senhor. Não volta. O Senhor disse Jesus, ele ensina nas parábolas, ele fala sobre quando morreu o rico, morreu aquele pobre. Ele disse: não podem voltar, a não ser pela ressurreição. A não ser naquele dia glorioso, quando nós ressuscitarmos, quando voltaremos junto com Jesus para ele reinar aqui e nós reinaremos com ele. No verso 13, nós podemos ler: respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Ela se assustou. No verso 14, perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E no verso 15 lemos: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Sabemos que naquele momento não era Samuel quem estava falando com o rei Saul.
Não era Samuel, porque senão a própria palavra de Deus entraria em contradição. Samuel, aquele homem de Deus que vivia sendo guiado pelo Espírito de Deus, jamais poderia obedecer a uma ordem espiritual demoníaca através da necromancia. Era um demônio, eram demônios enganadores que estavam falando ali. E a palavra que ele trouxe foi exatamente que Saul naquela noite morreria, ele e todos os seus filhos. E essa palavra cumpriu-se em parte, não totalmente. Saul realmente morre naquela noite, morre naquela batalha, mas não todos os seus filhos. E a palavra de Deus, ela não tem falhas. Quando Deus disse algo que vai acontecer, a palavra de Deus se cumpre totalmente. Portanto, jamais caia neste laço, no laço de consultar os mortos, no laço de ir atrás de vozes, de espíritos, de guias, mas busque ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim ao Senhor: Senhor, reconheço as minhas falhas, os meus pecados, reconheço que tenho entristecido o teu coração com o meu viver, mas eu me arrependo dos meus pecados, te peço perdão e te entrego a minha vida, o meu futuro. Guia-me, toma conta do meu viver, eu me entrego a ti, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Creia e confie no Senhor e viva para a sua glória todos os dias do seu viver. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser.